Veio aí, hein? Sexta-feira 13, hein? Vocês estão Chegou, menino. apavoradas? Estão apavoradas? Eu tô morrendo de medo. Eu tô com medo. É, gata. Gente, meu nome é Gregor. Eu estou aqui com mais três homossexuais. Quem é seu Ué? nome? Como é seu nome? Eu sou o Mr. Philip. Mister. Ai, pronto. Era só o que me faltava. Podia estar morta. Gente, a próxima é ela. Ela que aterroriza os grandes casarões de São Paulo, Dona Guilhermina. Guilhermina Esperança. Ai, gente. Me sinto tão Maria do Bairro, assim, com essa... É assim Uma Maria do mesmo. Bairro, assim, meio assombrada, assim, sabe? E ela que é a fantasma que atende o pessoal aí nos becos do Brasil. Igona do pop. E eu sou a macabra Igra. É, gata. Olha! A bruxona Incorporou. que voa. É, menina. É isso aí. Gente, hoje o babado é o seguinte. Hoje é dia de ficar apavorated, porque Tem até um gato no fundo. Tem Olha. até um gato no fundo. Gostei da sonoplastia é aqui, onomatopeia. gata. Sonoplastia é com a gente mesmo. Então, gente, o babado vai ser o seguinte. A gente pediu pra vocês mandarem pra gente uns contos, e aí mandaram um conto, e a gente conversou com o pessoal, e veio outros contos. E teve gente que mandou áudio, e teve gente que a gente ligou, e teve vários babados que vocês contaram os seus causos sobrenaturais pra gente, seus causos esquisitos, seus causos macabros, seus causos bizarros. Tá passada? E agora a gente vai contar pra vocês todas as histórias que chegaram até nós. Tá passada? Ninguém Tô dorme passando. hoje, né? Ninguém Gente, dorme. hoje não é dia de dormir, hoje é dia de ficar com medinho. Pegue a sua pipoca feita no seu sofazinho e escute e contar a história do terror. Olhei aqui pra baixo e foi uma falha técnica, porém que funcionou muito. Estou com a camiseta do Exorcista. Tá passada? Gente, é o destino. É Deus, Tudo mamãe. perfeito. Ou o diabo, né? Pelo jeito que a gente tá andando. Nunca saberemos. Nunca sabe. Gente, quem quer começar? Quer que eu comece? Vai, começa. Eu tenho uma que é pra contar que foi a minha mãe que mandou essa história. Minha Vai lá. mamãezinha. A minha mamãezinha mandou a história que é a seguinte. Quando ela me teve, né? Há muitos anos Há atrás. muitos anos atrás, há 18 anos atrás ela me teve. Uhum. Aí ela falou assim que ela foi pra casa da minha avó, né? Minha avó paterna. E aí lá ela tava na cama, né? Dormindinha. E aí chegou uma senhora, sentou na cama. Chegou uma senhora, sentou na cama. E, né, acordou ela e falou assim: Isso aí é meu bisneto? Aí minha mãe falou assim: É sim, deve ser, né? Não sei, não conheço você. Aí teve essa troca com a velha. E quando ela, né, voltou a si, ela foi lá conversar com a minha avó. Aí ela falou assim: Viu a senhora aí, sentou aí na cama? Perguntou se era o bisneto dela. Aí eu falei assim, não sei, não te conheço. Aí ela descreveu a velha pra minha avó. Aí minha avó falou assim, essa daí é a mãe do Antônio, viu? É a mãe do Antônio. Ela morreu faz um tempo. Oh, meu Deus, eu sabia! Meu Deus do céu! Antônio, no caso, era seu avô? Antônio é meu avô. Rapidinho, só queria compartilhar assim, que eu sou muito cagado. Eu tenho muito medo de história de terror. E aqui na minha casa, minha avó fica embaixo e eu fico em cima. Então assim, eu durmo em cima sozinho, eu estou com a luz apagada no meu quarto. Sabe, eu sou todo cagado já, literalmente, na primeira história. É mole, gatinhas. Meu Deus. E depois ela nunca mais te visitou? Eu não, eu mesmo não. Porque ela foi te visitar quando era criança, E né? tá ótimo. Cada um no seu quadrado, gata. Ô, Grey, fazia tempo que ela tinha partido? No seu Eu não nascimento lembro, já fazia eu não tempo? lembro a data, mas fazia muito tempo, sim. Fazia bastante tempo.
Eu não lembro quanto tempo, mas era pouco mais de uns 15 anos, assim, eu acho. Nossa senhora. Eu sempre quis, quando eu era criança, eu sempre pedia pra minha avó falecida aparecer pra mim. Mas ela nunca apareceu. Eu sempre pedi. Não, eu sempre falei, Deus, quem morreu, deixa ela morto. Não manda pra eu, não, cagão. Gente, mas assim, a gente tá tentando sair da Terra. Pra que você morre e vai voltar? Não nada pra fazer no outro plano, não? E aí, pra encher o saco, pra ficar perto das pessoas. Não, me poupe, eu quero ir embora. Me deixa. E sua mãe conhecia a sua bisavó? Ela nunca tinha visto minha bisavó. Ela não conheceu minha avó, porque minha bisavó tinha morrido há muito tempo. Sim. E aí, ela descreveu a velhinha que sentou lá na cama. E aí minha avó falou assim, viu? Achando que essa daí é a mãe do Antônio, viu? E sua mãe? E sua avó? Elas são assim, né? Nossa Senhora. A minha família paterna, principalmente, mas tem outro bafão que eu tenho que contar da minha mãe, mas acho que ela não vai gostar que eu conte esse, mas eu vou contar mesmo assim. Mas por parte paterna, né? Eu acho que eu já falei isso no nosso especial de terror, gente. Vocês não viram do Halloween do ano passado? O Casa dos Horrores da Chola. Tem aí, é só voltar aí uns tempinhos atrás, que saiu no ano passado, que eu acho que eu comentei isso, que a minha família paterna, a gente convive muito com esse espiritismo aí, esse lado espiritual. Então é muito comum pra gente lidar com essas coisas, entendeu? Deus me livre. Nossa Senhora. Me dá até um arrepio só. Eu já tô todo arrepiado mesmo, gente. Depois eu tenho outro pra falar da minha avó, mas vai aí. Vai, Igor. Pode... da mãe. Não, você não ia falar da sua mãe? Essa é da minha mãe, garota. Não, a outra que você falou que sua mãe ia ficar brava. Mas conta você primeiro a sua, Igor. Que eu tenho várias, nossa. Gente, a minha é muito engraçada, porque é muito bizarra, assim. Parece até mentira. Quando eu paro pra contar, eu falo, meu Deus do céu, como assim? Mas foi uma situação muito bizarra. Eu amo muitas coisas. Mas teve um dia que eu tava vindo do trabalho, eu moro numa área livre, né? E aí, eu entrei na área e teve um apagão. E tudo ficou muito, muito escuro, assim. Ficou, uns 2 minutos. E eu saí andando, entrando nos becos, por 2 minutos, assim. E aí eu vi, uma sombra de uma senhorinha virando, assim, e aí fui em direção à senhorinha, né, porque estava tudo muito escuro. E aí, de repente, a energia voltou, e literalmente tinha, um menino e uma senhora sentados na porta de casa, lá na frente, um pouco mais pra frente do corredor, assim, porque é tudo cheio de corredor, né. E aí eu fui até eles e perguntei assim, poxa, esse apagão que teve aqui, tá tendo o dia inteiro ou só teve agora? Porque de vez em quando os fios aqui ficam balançando e aí fica o dia inteiro, sabe? A energia indo e voltando. Mas um apagão de ficar tudo no breu, que é apagar, a favela toda, Castelo, porque aqui fica encostado no muro da Castelo. Então, sei lá, deve ser algum ponto super importante. E ela falou assim, mas que apagão, menino? Eu falei assim, moça, a gente tava no escuro quase agora. Ela, que escuro, menino? Não acabou a luz, não. E aí eu fiquei mas eu vi, eu fiquei aqui, eu vi uma senhora vindo até aqui, que eu até achei que era que estava sentada, mas enfim. E aí eu fui para casa pensando assim, e aí eu perguntei para minha avó, perguntei para meus vizinhos, perguntei para todo mundo, e ninguém viu nenhum tipo de apagão. Mas eu tenho certeza que eu andei por pelo menos 2 minutos no breu, no apagão, e eu vi tudo piscar e ficar escuro, e eu vi tudo piscar e voltar. E isso me deixou muito assustado. Mas o que me deixou mais assustado ainda, eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa chamada Sete Além. E depois que eu passei essa experiência, assim, eu entrei no Facebook e começaram a aparecer milhões de posts sobre Sete Além. E aí eu fiquei muito assustado. Porque eu falei, mano, que engraçado, que bizarro, que estranho. Mas é uma situação que me provoca muito, que me deixa sempre muito tenso. Eu fico me dá medo, assim, de pensar no que foi aquela experiência, sabe? No que foi, sei lá, eu vi tudo ficar no breu, andei nos becos, num beco, no escuro, e enfim, vi uma senhorinha que eu fui lá para perguntar, e quando voltou, ou não era a senhora,
Ou não sei como que eu não vivi aquilo, como que minha mente desligou e me colocou em outro lugar. Assim. Bugou, né? E aí, para quem não sabe o que é Sete Além, acreditam-se que existe literalmente um universo paralelo e que tem algumas pessoas que relatam experiências de certa forma, ir para lugares que é totalmente fora da realidade, assim, né? Então tem pessoas que falam que, tipo, pegou no trem, foi até uma estação, e aí desceu na estação, era um lugar totalmente diferente, aí voltou, e aí, tipo, sei lá, é umas coisas bizarras, assim, mas que são muito distantes, assim. Ô, garota, não baixou sua pressão, não? Você desmaiou? A louca. Nossa, devia, velho, devia. Mas até hoje me incomoda muito pensar, tipo, o que foi aquilo? O que foi aquele apagão, assim? Se existe esse negócio de Sete Além, que pra mim eu achei bizarro, e se eu, de certa forma, vivi tipo um Silent Hill da vida, sabe? O mundo inverso só things. Pegou um tipo do mundo reverso. Menino, será que eu dei um pulinho no mundo reverso? Essa bagaça existe mesmo? Aceita bilhete único lá. Pensando agora, eu nunca tinha ouvido falar. Você tinha comentado dessa história já num outro episódio do Sete Além. E eu Foi nunca no episódio, gente, do Halloween, viu? Eu nunca tinha ouvido falar de Sete Além também. E eu fiquei com medo, porque depois que você conta a história, eu fui pesquisar, eu fiquei bastante cagado. Gente, será que eu não morri por 2 minutos e tive contato com outro mundo? E voltei sétimo ataque cardíaco andando? Não sei. Será? Mulher, você não tava piscando, não? Gente, pra mim era normal. Sei lá, tipo, pra mim, eu nunca pensei em Sete Além essas coisas, porque eu não conhecia. As luzes começaram a piscar e eu lembro que deu um clarão antes de apagar. Tipo, começou a piscar, tipo, como se um poste queimasse, sabe? Sim, sim. Eu lembro que eu até pensei assim, tipo, porra, se eu soubesse que ia acabar a luz, tinha ido lá pra casa de outra pessoa, não vinha pra cá. E aí eu reclamando assim, porque fica tudo escuro, aí fica sem internet, sem não sei o quê, sem poder carregar celular, essas coisas, e isso me deixa estressado. E aí voltou, sabe? Tipo, uns 2 minutinhos voltou. Então pra mim foi normal, gente. E aí, só que só eu vi tudo apagar, só eu vi o clarão. E essa senhorinha que enfim, pra mim era só uma senhorinha saindo no escuro pra ver o que aconteceu, sabe? Então, é tudo muito estranho, é tudo muito, muito estranho, muito sem forma, sabe? Tipo, as coisas que aconteceram, assim. Não faz sentido como uma pessoa vê, outra pessoa não vê, enfim. Essa pra mim. Nossa, realmente. Não sei se contando ela passa algo assustador assim. Mas eu lembrando. Jamais teria querido passar por uma experiência dessa. Lembrando. Nossa, também não. Eu gostaria. Não quero, não. Não, eu tô muito impressionado. Gente, o Gui agora vai ler uma história que veio lá do nosso Instagram. Não sei se vocês seguem a gente lá no Instagram. Se não seguir, vai lá, Cholascast lá no Instagram, no Twitter e todas as redes para você mandar também quando a gente pedir, pra gente interagir por lá. E essa história veio da Jennifer. Jennifer lá no Instagram. Vai, Gui. Jenny. É isso aí, gente. Eu vou ler aqui a história da Jennifer Araújo. Vamos lá. Então, uma vez marquei o lugar exato que estava dormindo, pois sentia que algo me puxava enquanto dormia. Mas dessa vez não deu tempo de dormir. Fui arrastada pelo pé até quase cair da cama. Meu Deus! Da parte de cima, da beliche. Levantei assustada e vi uma criatura no canto do quarto olhando para mim. Não dormi mais. Fui fazer um lanche de madrugada e antes de acender a luz da cozinha, bati em alguém a ponto de cair no chão. Pelo tamanho e largura da pessoa, jurava que era meu pai e até pedi desculpas. Mas acendi a luz e não tinha ninguém na cozinha. Meu Deus! Gente, isso aconteceu no mês passado. Todos de casa saíram à noite e eu não fui, pois iria trabalhar muito cedo no outro dia. Então fui dormir. Durante a madrugada, ouvi minha mãe abrir a porta do meu quarto, entrar, fazer carinho nas minhas costas e sair. Quando acordei para trabalhar, minha família ainda não tinha chegado. Liguei e eles estavam lá. Eu passei a madrugada sozinha.
Meu Deus do céu! Vocês entenderam? Peraí que eu me perdi. Lê de novo aqui. A menina sempre ela era puxada pela cama. Sempre puxavam o pé dela. Tá. E aí ela marcou Ai, o lugar certinho que ela tava dormindo. Pra não acontecer de novo, né? Pra ela ter provas pra si mesma. Exato. Aí teve esse dia que ela Tava só. tomou um puxão. Ai, meu Deus, o gato miou. Ela tomou um puxão, só que ela tava na parte de cima da beliche. Sim. Aí ela quase caiu. Aí beleza. Como ela não botou fogo na casa, não sei. Eu teria botado, mas ela foi fazer um lanche. Aí no que ela foi fazer o lanche, ela deu uma trombada em alguém. Só que era alguém alto e muito largo. Aí ela falou: Ah, meu pai, desculpe. Aí ela acendeu a luz, não tinha ninguém. Ai, meu Deus, eu vou chorar. A garota, ao invés de chamar a polícia e tacar fogo na casa de novo pela segunda vez, Fazer uma reta, chamar uma benzedeira. não. Ela decidiu fazer o quê? Voltar pra cama que tinha amaldiçoado a vida dela e dar uma dormida. Aí o que aconteceu? Tomou uma carícia, né? O pessoal aí do além tentou fazer uma carícia nela. E ela falou assim: Ah, é minha mãe, né? Ela entrou aí. Ela viu a mãe dela entrar pela porta e fazer um carinho nela. Quando ela acordou no dia seguinte, não. Ela passou a madrugada inteira sozinha porque a família não estava nem em casa. Então não foi a mãe dela. Foi o Satanás que passou a mão nela. Isso é um abuso, menina. Se você ligar no. E aí reclama pra quem, né? Abuso de alma penada. Sabe aquele telefone tem lá de fora das igrejas universal? Então, acho que lá você consegue falar com alguém. Ai, gente. Amado. Eu tô. Nossa. Gente, aconteceu algo parecido aqui em casa com o Gré. Você lembra que você viu? Ai, gente. Ele ficou com medo de me contar alguns dias por causa que eu sou cagão. E minha irmã tava em casa. E os dois são cagão, eu não ia aguentar 2 cagão na minha orelha, assim, entendeu? Gente, e quando vocês contam a história de terror, eu vou colocar, sei lá, ursinhos carinhosos pra enrolar na TV. Conta, mano, essa. Foi assim, eu tava dormindinha, né? Dormindinha. E eu tenho muitas crises de terror noturno e etc. E umas coisas que acontecem e tal. Eu acordei já muitas vezes, né, no meio da noite, assim, gritando e batendo nas coisas, e de pé na cama e dando soco e não sei o quê. Eu sou um ninja espiritual, basicamente. Porque isso sempre acontece, sempre aconteceu. Eu levantar na cama, eu lembro da minha avó. Eu de pé na cama e minha avó me puxando pra baixo, assim, falando: Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, menina? Desce. Porque eu ficava em pé, menina, e eu loucona, assim, as panteras dando soco, dando chute, não sei o quê. A primeira vez que aconteceu comigo, ele faz isso comigo, eu fiquei branco. Eu só, nossa, segurei ele e falei assim: calma, pelo amor de Deus. E o menino tava, nossa, com o capeta no corpo, parecia, viu? Eu sou nervosa, eu sou uma ninja espiritual, eu sou Power Rangers de Jesus. E aí, nesse dia aqui em casa, foi assim, eu tava dormindinha, aí eu abri o olho, assim, né? Aí eu abri o olho, acordei, não conseguia me mexer. Aí eu não conseguia me mexer, não conseguia me mexer, não conseguia me mexer. Eu tava de lado, assim, então eu tava com o olho aberto, olhando ali pro meu quarto, só que eu tava de lado. E eu não conseguia me mexer, menina. Eu tentava me mexer, eu não conseguia. Eu tentava abrir a boca. Eu tava tentando chamar o Zico e eu não conseguia. Eu só ficava duro, assim, A sabe? paralisia de sono. Paralisia do sono. A famosa paralisia. Aí eu olhei assim mais pra frente e falei assim: Que porra é essa aqui? Aí, essa parte é meio obscura, porque assim, eu sei que aconteceu um diálogo. Eu com essa criatura que estava na minha frente. E aconteceu uma troca ali, um diálogo, a gente batendo um papo, e ela falou assim: Eu sei que aconteceu a oferta de alguma coisa e ela queria uma coisa em troca. Aí eu falei assim:
Pipipi, popopó, eu sei que aconteceu essa troca aí, né? Esse diálogo que tava pedindo uma coisa, eu falei assim, não vai rolar, né, gata? Pelo amor de Deus, olha pra minha cara. Aí eu falo assim, não, porque eu quero, não sei o quê. E aí eu falei assim, olha, não vai acontecer. Aí, esse Satanás me ameaçou dentro da minha casa. Ele me ameaçou dentro da minha casa. Aí o que aconteceu? Eu sei que ele ameaçou alguém. Eu não lembro se foi minhas bebezinhas, se foi meu irmão, se foi meu marido. Eu sei que eu peguei, gata, todas as forcinhas que eu tinha, eu levantei, que eu vim parar na sala. Lembra disso? Eu vim parar na sala sem Sim. querer. Sem querer, gente. Eu levantei e apareci na sala, assim, tão rápido que eu me mexi. Porque eu fui atrás do Satanás que me ameaçou. Eu ia dar de soco Ia nele. bater no Satanás. Eu ia dar de soco nele, me ameaçando dentro da minha casa, tá louca? O jeito que o Greg lida com os fantasmas é diferente. Nossa. Você veio me ameaçar dentro da minha casa, você tá louca? Bateu a cabeça? Nossa, ainda bem que programa, porque se fosse eu chorava. E se fosse eu, você vai me levar? Fala logo pra me preparar. Eu sei que voou gata pra todos os lados. A Felícia foi parar lá fora, quase no outro apartamento, não sei como. Saiu correndo. A Celina ficou na cama, assim, Eu acordei estatelada, assustada. chocada. O Zico, assim, nem entendeu o que aconteceu e minha irmã dormindo. Voou a água, lembra? Voou Lembro, os foi- potes de água, Nossa voou os Senhora, potes gente. da casa inteira. Os potes das meninas foi tudo pro chão, assim, as coisas quebrando. Foi um babado, viu? Dedo no cu e gritaria. É, gata. Gente, Uma foi. Cara, eu ainda tô me perguntando como que a Jennifer mora na mesma casa. Né? Certo, gente. A gente tinha saído de casa, a gente tinha vendido pra qualquer um. Comprado Como é que uma ela coisa em dorme à outro lugar. noite, né? Como é que ela dorme, cara? Eu, sei lá, dormiria do lado de fora de casa, entendeu? eu já teria saído de casa há muito tempo. O Greg ainda é empoderado, né? Ele ainda vai lá e bate no fantasma, briga com o fantasma, tem um filho lá ainda O pra Greg quer ajudar. tirar satisfação. Eu quero. Dentro da minha casa, ela tá achando que eu sou uma vagabunda de rua. Tá achando Mas como funciona isso pra uma pessoa ateia? É muito confuso. Porque você é ateu aí e você vê o capeta em pessoa. Como que é? É confuso porque pra mim foi um pesadelo, Não foi real. não foi real, foi um paralisia do sono, entendeu? A paralisia do sono Ainda bem que a gente é fica esse assim, né? babado. Achando que não é real mesmo. Tá bom. Gente, agora tem também uma convidada, que é a Ana Lu, que já participou aqui de alguns episódios nossos, de um episódio nosso. E ela enviou também um caos dela. Vamos ouvir? Ai, vamos. Colega. Ana Lu, devagar, tá? Que eu tô com medo. Me digam se vocês estão ouvindo, tá? Tá. Foi um dia, já faz um tempo já isso. Tipo, a primeira paralisia do sono que eu tive. Eu tava em casa, dormindo no meu quarto, e aí eu lembro de, tipo assim, ter acordado, né? Achei que eu tava acordada, ou eu estava acordada, não sei explicar, é uma sensação muito estranha. E aí, tipo, meu olho tava aberto, só que eu não conseguia me mexer, né? Porque, tipo, você fica totalmente paralisado. Meu Deus. E aí eu me dei conta que, Eu- tipo, eu estava acordada, só que eu não conseguia me mexer. E tipo, eu não conseguia respirar. Parece que a sua respiração, tipo, não sei, tipo, não existe, sabe? Parece que sua garganta fecha, não sei. Nossa. Você fica com muita falta de ar. E aí eu tentava gritar, tipo, alguma coisa pra minha mãe me ajudar, porque aí eu comecei a entrar em desespero. Aí, tipo assim, eu lembro que eu não conseguia, tipo, me mexer, mas eu conseguia abrir o olho, né? E aí, tipo, quando eu abri o olho, eu via, tipo, a imagem de uma pessoa, assim, um cara. Um cara todo de preto, Meu tipo, Deus. com um chapéu, assim, e parado, sabe? Tipo, na porta do meu quarto, assim. E aí eu, tipo, comecei a entrar em desespero. Aí, do nada, eu acordei, tipo, de verdade. Assim, consegui me mexer e tal, e aí ele não apareceu mais. Só que todas as vezes que eu tenho paralisia do sono e eu tô virada pra minha porta, tipo, que aí eu consigo abrir o olho e ver meu quarto, eu vejo essa figura. E quando eu tô de costas, tipo, eu não vejo
nada, eu só vejo a parede, mas eu sinto uma presença, sabe? É muito estranho. Isso já me aconteceu algumas vezes. Jesus, a história é igual a do Grey e eles não se falaram, gente. Mas paralisia do sono é isso, gente. Eu acho que quem nunca sentiu, nunca teve, não vai saber o que é. Mas você fica paralisado, por isso que chama paralisia. Você fica travado, assim. Esse o negócio problema é ver um corpo, ver um vulto. Esse negócio assim. de falta de ar. Não pode fazer nada. Também dá pra sentir. Então, você abrir o olho e você não ter controle de nada, isso deve ser desesperador. Nossa. Quando ela fala que tentou pedir por ajuda, eu também, porque eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia infartar, porque você para de respirar, assim, você trava tudo, você não consegue se mexer. Nossa, que desespero. Sabe que eu tinha paralisia do sono dentro do sono. E aí eu precisava, tipo, me acalmar pra entender quando eu tava dormindo e quando eu não tava. Tipo, eu lembro de uma coisa que ela fala sobre não conseguir respirar. Uhum. Eu tinha um rolê de que eu ficava isso era muito natural, acontecia muito. Nossa, muito senhora. mesmo, assim, tipo, sei lá, sempre eu sonhava que eu tava passando, sei lá, tava com falta de ar e mudo, e eu tentava gritar pra alguém que tava na minha frente, mas não conseguia porque minha voz não saía, e eu não conseguia sair do lugar porque eu tava paralisado. Aí eu acordava paralisado, e alguma coisa começava a acontecer, alguém começava a vir pra cima de mim, e eu não conseguia fazer nada porque eu tava paralisado, e eu acordava de novo, e eu ficava, meu Deus, eu tô paralisado, eu não tô sonhando, eu não tô, e eu ficava procurando pra saber se eu tava sonhando ou acordado, e isso era desesperador. Toda vez que isso acontecia, assim, eu ficava com medo de dormir de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu nunca tive essa coisa e nem quero ter, pelo amor de Deus, já bato na madeira. Eu sou muito cagão. O que causa paralisia do sono? Eu não sei. Será que era o medo mesmo? Será que... Não sei. Era muito o que causa paralisia do sono? Então, eu não sei. Eu acho que é alguma coisa do seu cérebro, sabe? Ele tem um lapso que ele tá no sono, ele sabe que ele precisa repousar, porém tem um lado... O seu lado consciente retoma a consciência, entendeu? Então, o seu corpo tá adormecido, mas a sua consciência voltou. Então, não todas as faculdades voltaram, entendeu? Então, você fica travado, porque seu corpo tá adormecido. Tá um tchutchu. Mas o seu consciente voltou à tona, entendeu? Então, o seu estado de subconsciência, que é o estado de sono, trocou. Sim. Deu um bugou o cérebro, entendeu? Tipo, deu tela azul. Aí eles têm que rebutar, só que isso leva um tempo, e nesse tempo o sono vai. O sonho que estava acontecendo volta. Você está tendo um sonho, porém você está em estado de consciência. Ai, e o seu corpo está travado. Deus me livre. Entendeu? Então mistura as coisas. Uma coisa mistura na outra e dá esse bug. Essa tela azul. Sabe que ela contou a história dela, eu lembrei de mais uma historinha, posso contar rapidinho? Pode, claro. Cara, agora, essa é uma bagaça que eu fiquei com medo por tanto tempo que mudou a minha rotina, por exemplo. Aqui no bairro que eu moro, Piratininga, ele é muito empresarial, né? Tem muitas empresas. Então, as ruas tendem a ser muito desertas, tirando a avenida. Então, a avenida é mais movimentada, o resto das ruas tende a ser mais deserta. E aí, eu tava indo para casa de uma moça da igreja que morava, tipo, no meio de duas empresas. Ou seja, tinha que passar pelas ruas meio sozinhas. Mas era, tipo, sei lá, 5 horas da tarde. O sol tava rachando lá em cima. E, gente, tá tocando alguma música? Ah, tá, atrás de mim. Fiquei com medo aqui já. A gay se cagou todinha, ela tá toda cagada. Eu sou cagado. Eu tô falando disso, olhando aqui pra cima pra baixo pra ver se não aparece ninguém. Aí, eu virei uma rua antes da rua dela e tava vindo um cara. E ele tava meio estranho, parecia estar meio bêbado, sabe? E aí eu falei, sei lá, ou eu tava drogado ou tava bêbado, porque ruas desertas, os caras normalmente devem ir lá usar droga e tal. E o cara veio vindo em minha direção, e aí quando ele chegou, sei lá, a 2 passos de mim, ele parou. Mas assim, ele parou congelou. Ele
não mexia. Tipo, um bêbado normalmente vai ficar cambaleando. Ele não cambaleava, ele literalmente parou. Travou. E aí eu parei, porque eu achei que ele ia me pedir alguma informação, alguma coisa. E aí ele levantou a cabecinha e começou a olhar pra mim. E aí eu vi que ele não perguntou nada, continuei andando, e ele continuou olhando pra mim, torcendo assim, sabe? A cabeça olhando pra mim. Eu passei por ele, e aí continuei andando. Quando eu cheguei mais ou menos na metade do quarteirão, eu olhei pra trás e ele estava parado no mesmo lugar, olhando pra mim. Meu Deus. E eu falo que mudou a minha rotina porque eu tenho muito medo de passar nessa rua até hoje, e era uma rua muito estratégica para mim. Enfim, fui, terminei, e eu comecei a tremer de medo quando eu vi que o cara tava olhando pra mim, e eu andava na minha cabeça, eu ia olhar pra trás e ele ia estar correndo, tá ligado? E aí, 3, 5 passos. Melhor nem olhar pra trás mais, né? Mas e o medo? E ele tava olhando parado, olhando pra mim, e eu começava a tremer. Na hora que eu cheguei, bem na hora de virar, na viradinha eu olhei, ele continuava parado olhando pra mim, e aí eu saí correndo pra casa dessa moça. E aí eu contei pra ela, tremendo pra caralho, me deu água, aí ela me acompanhou até um certo ponto pra eu voltar pra minha casa, e aí no outro dia eu fui na casa da minha amiga pra contar pra ela o que tinha acontecido. E assim, foi bizarro, porque ela ficou boquiaberta, porque no mesmo dia que eu, na mesma rua, ela passou pela mesma situação, só que com um grupo de amigos. O mais bizarro é que eles estavam no cinema assistindo o último filme do Atividade Paranormal. Nossa Senhora! Ela foi com o namorado, voltaram, e aí a gente desce de ônibus no lugar e tem que descer a avenida andando. E aí eles vieram para uma rua mais tranquila e vi um grupo de amigos. E aí ela falou assim, eram uns 4, uma menina e 3 meninos, e eu ainda fui na calçada. Eles estavam correndo, bagunçando no meio da rua, e eles pararam na rua, os 4 estáticos, e começaram a olhar para ela, assim, ela e ele, né? E aí eles começaram a vir, andando, com medo, e eles ficaram parados no meio da rua. Ela falou que um carro veio, o carro precisou desviar deles, que eles ficaram parados olhando os dois, a Jennifer e o Adeilson. E tirando eu, que foi só um quarteirão, eles vinham a rua inteira, e toda vez que eles olhavam, os amigos estavam lá, assim. Ela falou que nem deu tempo de sentir medo, mas porque ela também estava com a Adeilson, né? Os dois estavam juntos, eu citando o nome de eles estavam. E aí, então, de certa forma, um meio que foi apoio pro outro, assim. Ela falou que quando ela for começar... Já que você vai passar por uma situação dessa, é melhor você passar acompanhado, né? Porque... Eu desesperado, eu passei sozinho, e ainda bem que era um cara. E aí é muito bizarro, porque eu nunca mais ouvi falar de uma situação dessa, nunca ouvi ninguém falar que passou por uma situação dessa. Como que eu e minha amiga passamos por isso, em horários diferentes, porque eu passei 6 horas da noite, ela passou isso tipo umas 10, que ela tava voltando do cinema, devia ser umas 10, 10 e meia, porque ela tava escuro à noite e tal. E isso me dá medo até hoje. E toda vez que eu preciso passar nessa rua, eu tenho muito medo de encontrar alguém. Ou a rua tem que estar muito movimentada, o que é raro, porque ela nunca está muito movimentada, ou não pode ter nenhum nego. Se tiver um nego daqui a 40 quarteirões, eu drobo. Vou pela... Deus me livre. Deus me livre. Seja, mas não vou. Bizarro. Tá. Eu tenho uma história aqui, não sei se é assustadora. Para algumas pessoas pode ser um pouco assustadora, mas para as outras pode ser só bonita, não sei. Tem umas histórias assim, né? De casamento no inferno, o que vocês acham? O que acontece? A minha cunhada, ela estava grávida do 2º filho. E ela tinha sonhado que ela ia ter gêmeos. Só que ela não queria ter gêmeos. Então ela meio que rejeitou. Na cabeça dela, ela rejeitou ter gêmeos. E aí passou. Na época de final de ano, ela tirou uma foto. E nessa foto... Ai, meu Deus! Apareceu uma criança. Ai, meu Deus! Apareceu uma criança nessa foto. E essa criança não estava presente na festa de Natal. Passou o período do Natal, nasceu o meu sobrinho.
e a criança era idêntica ao meu sobrinho. A criança que aparece na foto, É, que não tava lá. exatamente. O que ela acredita é que essa criança que apareceu na foto é o irmão gêmeo do meu sobrinho, que já estava na barriga dela, mas aí como ela rejeitou o gêmeo, a criança ficou só na foto. Alguém pode dormir comigo hoje? Se vocês quiserem, eu mando essa foto para vocês depois. Amanhã, não, hoje não. Amanhã pode ser. Eu aceito. Hoje eu tô de boa, tô de leves. Então é isso, aí tem gente que acha bonita essa história e tem gente que acha assustadora, né? Eu acho bonitamente Eu acho assustador. É. Gente, a gente podia estar gravando esse episódio, sei lá, tipo, 6 da manhã. Esse horário. Essas horas, você me falando de uma criança que apareceu onde nasceu, ou um irmão gêmeo que veio dar um. Eu não pensava nessas histórias assim, mas aí quando eu vi a foto, eu fiquei pasmo. Até hoje eu fico pasmo, assim, e não tem explicação. Gente do Você céu. tem explicação para isso? Não tem. O Gré é uma pessoa ateu, ele não acredita em nada Eu disso. vi a foto, gente. Parece um flare. O que é flare? Um É pote de luz que reflete alguma coisa, entendeu? Só isso. Parece que tiraram a foto com a lente suja. Ah, não, pra mim é uma criança. Eu vou mandar a foto pra vocês depois, pra vocês verem. Hoje não, por favor, não manda hoje. Amanhã eu mando. Nós temos também agora uma convidada que ela é uma figura à parte e tem milhares de histórias. Ela tá vindo a primeira vez aqui no Tcholascast, mas eu posso ter certeza que sempre que tiver um episódio desses, ela pode voltar, porque ela tem histórias incríveis, que é a tia Belinha. Tia Belinha. Exato. Tia que é uma Belinha. Ela é minha tia, gente. Essa tem histórias, viu? E pode ser minha também, tia Belinha. Se quiser, eu te passo meu contato. Ela tem histórias assim que é babado, viu? Exato. Eu vou colocar a história dela. Gente, desculpa, no comecinho a gravação, a ligação estava um pouco ruim com ruído. Mas é só o comecinho e depois fica bem... São só uns 20 segundinhos, gente. Aguenta aí, firmeza. E depois vale muito a pena a história. Aconteceu mais ou menos em 1982, mais ou menos. 1982, 83. Mas, olha, eu queria te contar uma coisa que enfim, aconteceu com a gente. A gente nem sabe para quem contar, porque eles tinham contado para algumas pessoas, as pessoas quase ficam na cara. Essas coisas acontecem, sabia? Tem muita coisa estranha nesse planeta, muito. Exatamente. Muita coisa que a gente não sabe como lidar. Aí eles me contaram o seguinte: tinha uma cidade, bem no começo de Minas, que é muito conhecida por ter um camping, um lugar maravilhoso para essas pessoas ir lá acampar, passar um fim de semana. Nessa década de 80, 70, 80, e era de 90, era muito comum as pessoas irem acampar, aquele bando de jovens todos juntos. E nós fomos, né, eles acampar. Aí chegou um dia, esse rapaz, o Thomas, eles resolveram sair assim de tarde, bem tarde, quase para andar um pouco. Eles estavam voltando para o acampamento e eles notaram no meio do caminho um montíssimo assim, mais ou menos grande e escuro, no meio da estrada. Um amontoado de coisa assim? Um amontoado assim, um montículo, um amontoado assim, uma montanhazinha pequena no meio da estrada. Aí eles falaram: nossa, mas nós passamos aqui muito tempo, o que será isso? Não sei o quê. E já estava escurecendo, já bem, né? E aí eles foram andando, aí eles ficaram com medo e falaram: olha, vamos pegar um bambu, assim, tinha na beira da estrada. Ai, desculpa aí, minha garganta. Imagina. Na beira da estrada tinha um bambu, no caso, tinha bambuzais, e tinha um bambu jogado no meio da estrada, bem inteiro. Aí eles resolveram pegar aquele bambu e foram andando, quando chegaram bem perto daquele
montículo, eles bateram com tudo naquele montículo. Nossa. Bambu. Aí, uma vaca mugiu de uma forma que ele falou assim, doeu no íntimo. E era meu sobrinho contando pra mim. Tia, me doeu no íntimo. No íntimo. O Jonas contando pra mim. Porque foi um mugido muito triste, sabe? Aí eles se arrependeram até do que tinham feito, mas já realizaram e foram embora. Ai, o monte era uma vaca. Era uma vaca, como a vaca era preta e quase escurecendo, bem escuro, eles viram somente aquele montículo. Meu Deus. Então eles bateram e era uma vaca. Bateram com tudo no bambu na vaca. Legal, que eles pensavam que estava faltando dali, né? E bateram com tudo. E a vaca mugiu de uma forma assim, que doeu o mais íntimo do ser. Ele sentia aquela dor, sabe, da vaca? Então me deu uma dor muito triste de ouvir aquele mugido. Foi muito triste ouvir aquele mugido. Aí eles resolveram voltar. Quando eles viraram que a vaca foi correndo para um lado, aí eles já ouviram assim do lado, os dois lados. Ai, que medo desses lados. Sabe? E era assim, uma estradazinha mais em cima, e os dois lados tinham barranco. Uhum. E eu vi assim. De tipo correndo? Coisa correndo? Era alguma coisa que parecia que corria batendo assim, fazendo como se batesse umas asas, ou se fosse umas orelhas de alguma coisa, sabe assim? Uhum. Batendo assim, sabe? Nossa, eles ficaram horrorizados. Gelaram e continuaram, né? Andando rápido. Eles não sabem como. Eles começaram a levar umas lambadas de todo lado. Eles caíram no barranco e foram rolando e aquilo batendo neles. Nossa. Aí chegou lá embaixo, eles levantaram, correram pro acampamento. Chegaram lá todos lanhados. O que era? Eu acho que era a Curupira fazendo justiça. Porque eles bateram na vaca. Bateram na vaca. Meu Deus. Vocês acreditam nisso? O Curupira bateu neles porque eles bateram na vaca. Ai, gente, Não é impressionante? Essas histórias, tipo, a gente acha que... Não tem explicação isso. Não tem explicação. Eles apanharam de varinha de bambu. Do varinha Curupira. de bambu. Gente, a dor que é isso. Nossa, dessa vez. Imagina você passar por isso. Meu Deus do céu. Não, e no meio do mato, no escuro, e você não sabe o que tá te batendo. Gente, já tá tudo errado, né? Quando você vai pra acampar, tá falando assim, dormir à noite. Tá lá no negócio da acampar, dormir de noite, durma. Evita essas coisas. Exato, né? Pelo Vai amor ficar de Deus. andando, né? Vai ficar andando. Gente, à noite vai pra dormir. Se for ver uma vaquinha, não bate, entendeu? Aí, o Curupira fez o trabalho dele, gente. Pensando Não bem, dá nem pra eu só culpar vou... o Curupira. O Curupira fez o trabalho dele. O serviço dele é esse mesmo. Ele é o segurança da mata. É isso. O azar deles foi ter batido na vaca sem saber que era vaca. E aí tiveram que... Se lascaram todos. Exato, né? Se lascaram todos. Aí o Curupira pirou. O Curupira pirou. Agora, eles falaram que não sabia também, né? Que era uma vaca, né? Então eles foram cutucar pra ver o que era. Mas vocês acreditam nessas lendas tipo Curupira, Saci? Vocês acham mesmo que... Olha... Antes desse conto eu achava que era só folclore. Agora eu já tô com medo. É babado. Porque o sobrinho dela viveu isso, gente. Chegaram e contaram pra ela. Tia Belinha, muito obrigado pela história. E a gente espera muito mais histórias da Tia Belinha. Histórias assim. Tinha mais, teve mais na ligação, só que assim, não deu pra cortar direitinho as histórias todas, mas todas as que ela contou 3 histórias pra gente. Então ela vai voltar sim. Por favor, Tia Belinha.
Porque tem muita coisa, assim, maravilhosa pra ela contar. Exato. Massa. Vamos ter mais uma história da Ana Lu. Então vamos. Olha, Mas... Ai, Ana Lu, pega leve dessa vez, tá? Vamos ver. Ana Lu, conta o que você tem aí. Já me aconteceu também de sonhar várias coisas que aconteceram logo depois, tipo, mas aí não era nem coisa ruim, sabe? Eram coisas aleatórias. Tipo, já sonhei com. Não sei se isso entra em sobrenatural, mas aí vocês decidem depois. Eu já sonhei, tipo assim, do menino que eu estava ficando. Eu sonhei que ele estava ficando com uma menina específica. E aí, tipo, acordei com isso na minha cabeça, mas eu achei que fosse uma paranoia minha, né? E aí, tipo, 2 dias depois, eu descobri que ele tinha ficado com essa menina. Só que, tipo, o amigo dele veio me contar. E quando isso aconteceu, tipo, ninguém imaginava que ele tava ficando com essa menina, porque ninguém conhecia essa menina. Tipo, isso foi totalmente estranho. Já me aconteceu também de, tipo, o aniversário de um amigo meu era pra ser surpresa. E aí, um dia antes do aniversário surpresa dele, eu sonhei que ele descobria tudo. Aí quando eu acordei, o meu amigo que tava ajudando a organizar veio falar, ai, não sei o que, fulano descobriu já, tipo, já tá sabendo da festa. E tipo, também não sabia, sonhei que tinha acontecido. Nossa. Já aconteceu isso com Nossa. você, gente? Essas histórias de tipo sonhos se concretizarem ou ser presciente, assim, ver alguma coisa e depois de um tempo acontecer aquilo? não, Não, infelizmente. eu não, mas minha mãe tem muito, né? E aí eu tenho uma amiga que ela é médium de sonhos, né? Que é isso, né? Sonho das coisas. Talvez a Nilo seja uma médium, não saiba. Tudo me dá um pouco medo, né? Mas talvez ela sonhe. Essa história aconteceu com a minha mãe, vocês acreditam? Olha, Ela sonhou que um sobrinho da vizinha falecia afogado. Um menino novo, mas morria afogado. E ela contou na época pra vizinha. E aí ela falou, que era Deus me livre isso, não sei o que, não sei o que. Passaram-se alguns meses e exatamente como a minha mãe tinha sonhado aconteceu. O menino morreu afogado e... Gente, na hora que aconteceu, minha mãe falava, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E ela já tinha sonhado exatamente com aquilo. É muito doido isso. Acho que eu contei isso de Halloween também, que a minha avó, inclusive a próxima história que eu vou contar é dela, mas ela tem essa coisa que acontece, que é o seguinte, ela sabe que que alguém vai morrer, porque chega alguém na janela dela e chama o nome dela, grita o nome dela, sabe? Quando ela tá dormindo. Grita o nome Nossa dela. Senhora. Aí ela sabe que. Aí ela avisa, né? Ó, alguém vai morrer, viu? Deus me livre. Eu não quero esse eu tô de boa. esse Wi-Fi, não. Eu não quero esse Wi-Fi, não. Eu tô de boa, não preciso disso, entendeu? Falando nisso, eu vou contar a história dela agora, que é. De novo, essa minha família a minha avó, inclusive, é a irmã da tia Belinha, tá? A tia Belinha é minha tia-avó. E elas têm, né, Mediunidade, assim. esses babados paranormais. E aí minha avó, elas têm um costume, inclusive, que as duas me contaram, só que separado, né? Porque eu falei com a minha avó e falei com a minha tia, a gente, né, conversando, e as duas me falaram a mesma coisa, que eu acho que nem sei se elas sabem. Mas as duas levantam às 3 da manhã pra rezar. Às 3 da manhã, as duas. Na hora do capeta. Na hora. Tem gente que fala que é a hora do capeta, tem gente que fala que é a hora de Jesus, tem gente que fala que. 3h33, né? Então, aí elas levantam às 3. Minha avó acorda às 3 horas da manhã, minha tia só vai dormir depois das 3 da manhã. E elas fazem a oração às 3 da manhã, entendeu? Aí a minha avó me contou que ela tava dormindo e tal. E ela falou que ela sempre sente alguém cutucando ela, mexendo nela, Meu não sei o Deus quê. do céu. E ela falou que é normal. Sempre tem. Sempre tem alguém cutucando ela. E aí ela falou que um dia
ela sentiu ela odeia sentir essa cutucada, mas aí cutucaram ela. Aí ela brigou, falou assim, ai, já vai se lascar, não sei o quê. Aí cutucou de novo, aí ela não atendeu de novo. Aí deram um murro nas costas dela. Nossa Um Senhora. soco, assim, que ela pulou da cama, assim, falou, oh, tá bom, vai, vamos. E aí ela olhou no relógio e tinha passado o horário da oração. Nossa Senhora. Tinha passado das 3 da manhã. Aí Tá. ela sentou lá, fez a oração dela e voltou a dormir. Estavam cobrando ela. Estavam cobrando. Meu Deus. Aí teve um dia que ela sentiu uma coisa diferente. Ela sentiu que puxaram a perna dela. Aí deram um puxão, falou que ela andou até assim pra. Quase caiu da cama. Deram um puxão assim na perna dela, ela quase caiu da cama. Aí ela levantou brava assim e ela tava vendo que tava acontecendo assim ela tava sendo muito cutucada, sabe? Tava cutucando muito ela assim. Aí ela falou que deu um gritão, falou assim: sai daqui, chega, acabou, quero todo mundo fora daqui. E começou a dar bronca nos fantasmas. E aí ela sentou na beira da cama, fez uma oração, voltou a dormir e foram tudo embora. Nossa Senhora, Deus me livre. E ela mora na mesma casa? Sim, há anos. Meu Deus do Na céu. mesma cama. Eu teria ido embora. É assim. Ai, gente. Mas será que o Mas problema é devia da casa? colocar- Né? Precisava colocar a Então, sua avó. talvez não adiante mudar de casa, né? Não, então, mas quando vocês ouvirem mais histórias da Tia Belinha, elas são assim, as duas. Elas tratam o espírito. Elas tratam o espírito de igual para igual. Se tá enchendo o saco, ela vai falar que tá enchendo o saco. Ela vai xingar. Ela vai gritar com todo mundo. Entendeu? Acho que foi. É daí que eu tirei, sabe? Como lidar. Eu passei. Minha avó praticamente me criou, né? Eu vivia lá. Então ela me criou muito nesse ambiente, assim, sabe? De como lidar com essas coisas. Ela me ensinou a lidar com a morte, com essas coisas, entendeu? Deus E aí foi daí que eu puxei esse negócio de, olha, na minha casa não. Aqui tem regras. Aqui é bagunçado, mas tem gerência. Deus me livre. Agora a gente tem um último conto da Ana Lu, que a Ana Lu se empolgou e mandou 3 contos pra nós. Na Lu tem repertório. Tem repertório. Vamos ouvir. Eu não sei do que se trata, tá, gente? O último sonho que eu tive, assim, que aconteceu, quase a mesma coisa, foi que eu tava com o pessoal do meu trabalho, e aí, tipo, o pessoal da minha equipe, e a gente tava fazendo home office, né? Tipo, todo mundo junto numa mesma casa. E aí eu lembro que no sonho era muito difícil a gente conseguir trabalhar no dia. Tipo assim, sempre acontecia alguma coisa. E aí no final a gente ouvia uma explosão e aí acabava a energia. Daí a gente ia pra fora pra ver o que era. E aí, tipo, eu lembro que era alguém saía assim e falava: ah, o posto explodiu, o negócio de gasolina explodiu, alguma coisa assim. E aí, tipo, pegou fogo e acabou com a energia da rua, sabe? E aí, no dia seguinte, tipo, quando eu acordei, eu fui trabalhar normal, nesse dia eu tava presencial e o resto da equipe tava home office. E aí, tipo, ninguém conseguiu trabalhar nesse dia porque realmente cada pessoa da equipe acontecia algum problema. E uma amiga minha, ela ficou sem energia na casa dela porque o poste da rua dela tinha explodido. E aí eu fiquei assim, mano, como assim? Tipo, eu sonhei, eu previ que isso ia acontecer. E aí eu já tive alguns sonhos, assim, que, tipo, acontecia. E aí, enfim, eu sempre fico meio chocada, sabe? Meu Deus do céu. Ai, gente. Eu não quero essa paciência, não. Ela é médio. Nossa Senhora. Eu prefiro viver a coisa uma vez só, não viver 2 vezes. Ai, gente, é péssimo. Mano, eu tava aqui, eu vi na história. A minha avó me chamou, eu quase caí. Eu fiquei sem reação, não sabia se eu falava com a minha voz, falo com vocês, fiquei paralisado. Meu Deus do céu. Ai, que susto. Nossa Senhora, gente do céu. Mas essas histórias são muito. Ao mesmo tempo que a gente contando é engraçado, mas na hora que você vivencia é aterrorizante, né? E eu não quero nem vivenciar uma história dessas, pelo amor de Deus. É péssimo.
Você tem mais uma história? Acho que sim. Então conta a nossa última história do dia. Eita. Olha, essa aqui foi babado. Porque, assim, eu cresci na Umbanda, né? Acho que já falei isso. Eu cresci, foi a minha primeira religião, foi Umbanda. E aí, a gente ia pro terreiro e tal, tomava passe, não sei o quê. Aí, um dia, eu tava em... Isso aconteceu em Minas, tá, gente? Lá em Cataguases, cidade da minha mãe. E a gente ia pra lá todas as férias de escola, né, e tal. Então, eu tinha, sei lá, uns 10... Não, um pouquinho mais, uns 12 anos, sei lá. E aí, o que aconteceu? Minha mãe e minha tia, e a minha outra tia, aliás, tia delas, né? Minha mãe, minha tia, né? As duas irmãs, e a tia delas resolveram fazer um, um como é que fala? Um babado. Uma sessão, né? De Umbanda, só as três, e mais um monte de criança, porque era Cosme e Damião, né? Dentro de casa, acho que era, sei lá, meio-dia, 1 hora da tarde. Resolveram fazer isso. Aí tá. Aí passa o cadeado nos portão, nas portas, né? Tranca as portas, né? Porque de alguma forma os espíritos respeitam, né? Porque aí você chama o tranca-rua toma conta ali do terreiro, não sei o quê, e não deixa os espíritos, né? As entidades vagarem por aí à toa e tal e coisa. Então você fez o ritual lá, acho, né? Essa tia delas seria o cavalo, então ela que receberia a entidade. Ela que vai alocar a entidade por algum tempo. Então ela é o cavalo. Aí ela fez o ritual lá, né? Você chama o tranca-rua pra tomar conta do terreiro, e não sei o que, e tal e coisa. E ia dar o passe nas crianças, né? Então tinha, como era Cosme e Damião, receberia a Mariazinha, que é a entidade, e aí você tem as coisas para agradar, né? As oferendas para agradar a entidade, que seria o bolo de Cosme e Damião, ou a pipoca para ela dar o banho, né? Em todo mundo. Então, baldes e baldes e baldes de pipoca, que a gente não podia comer. Era só pro banho a pipoca. E aí tinha a boneca, se eu não me engano, você tinha que dar o presente, né? Então você dava uma boneca pra Mariazinha e cada um tinha que dar um presente. Então, eu acho que era isso, pelo menos. Os adultos tinham que cada um dar um presente. Então era minha mãe e minha tia. E aí tinha eu, a minha irmã, acho que tinha mais umas duas, o meu primo e mais alguma criança. Não sei quem era. Não lembro se meu irmão já existia nessa época. Mas aí aconteceu deu a hora lá, né? De tomar o passe. Aí foi os adultos, né? Os adultos tomaram o passe. Aí chegou a vez das crianças, eu tomei meu passe. Minha irmã tomou o passe dela. E aí foi a vez do meu primo. Que também estava lá e também era criança. Também era criança. Aí tá na hora do menino tomar o passe. O menino foi tomar o passe. Mariazinha tocou na cabeça da criança para dar o passe. Subiu outra coisa. Como assim? Virou ela, a mulher, gente. Aquela senhora caiu no chão toda troncha, toda torta. E começou a falar com uma voz assim, toda louca assim. E a voz de não sei o que, esse aqui é meu, esse aqui eu vou levar comigo. Não sei o quê. Ela começou a falar, esse aqui é meu, pro menino. Uma criança de, sei lá, 10, 11 anos. Meu Deus. E aquela mulher no chão, assim. Gente, não sei se vocês já viram A Pequena Sereia, que tem a parte que a Úrsula tá lá no casamento e ela vem assim, no navio. Que ela Sim, desfaz sim. o feitiço e ela vira a Úrsula de novo e ela vem se arrastando no chão. A mulher veio se arrastando no chão assim, ó.
Meu com a Deus. mão, assim, engatinhando, assim, e correndo pra cima das crianças. Meu Deus do céu, as Nossa, crianças gente. começaram a gritar e os adultos não sabiam o que fazer. A minha mãe e minha tia só de adulto, e as duas não sabiam o que fazer. E aí o bicho lá dentro da mulher falando: eu vou pegar esse daqui é meu, esse aqui eu vou levar comigo e não sei o que, me mandaram vir aqui buscar ele, não sei o que. E aí eu sei que elas começaram a rezar lá, colocaram o pano branco, né? Porque quando isso acontece. E você cria uns negocinhos assim, você pega um pano branco, um pano virgem, e você faz uma oração no pano, e esse daí vai ser esse aí é o salvaguarda. Que aí aconteceu alguma cagada, você coloca isso em cima da entidade, entendeu? Sim. Que é o pano tá benzido, lá benzido não, né? Tem a oração dele, ele vai quebrar aquele encaixo que deu ali. E aí colocaram o pano em cima daquela entidade lá e começaram a orar e não sei o que, fazer os cantos, pediram ajuda pro tranca-rua e chamaram o Exu, e chamaram a galera toda, assim, e não sei o que, e falou assim: gente, a gente não sabe o que tá acontecendo, ajuda aí. Aí deu uma acalmada, assim, só que quando elas levantavam o pano, a entidade mexia. Voltava. E Meu Deus do céu. chamava E você tinha quantos anos? Ai, gente, eu acho que eu era o mais velho, eu devia ter uns 12, 13 anos, assim. Nossa Senhora. E aí elas, não sei o que elas fizeram, que deram um jeito de mandar a entidade embora. Aí eu acho que elas conseguiram trazer Mariazinha de volta. Mariazinha mandou essa entidade esquisita embora. E ficou lá, 3 crianças traumatizadas. E as adultas malucas. Meu Deus do céu, Deus me livre. Eu nunca passei por isso. Eu sempre tive medo de assistir um exorcista por causa disso. Porque eu já tinha ouvido histórias desse tipo, assim, que aconteceram de verdade. Gente, eu não sei nem como explicar aquela mulher caindo no chão, assim, toda torta, assim, toda torta. E aí, quando ela se endireita, ela põe a mão assim, e ela tá de bruço, e ela vem, assim, correndo, assim, com as mãos, sabe, no chão. Correndo com as mãos no chão, eu falei: meu pai do céu. Se arrastando, assim, pelo chão e tentando pegar a perna do menino. Deus me livre. E o menino gritando, pulando. E eu sou o Satanás, eu comecei a rir. Como eu sou a garota Satanás, eu comecei a rir, porque eu achei a situação muito engraçada. O menino gritando. A minha irmã chorando lá no canto, subindo as paredes com medo. Será que ela lembra disso? Ah, eu não sei se a Bianca lembra. Ah, gente, mas eu sei que eu comecei a rir, bicho. Eu me afastei, obviamente, porque eu tava morrendo de medo. Mas, gente, eu tenho um negócio que eu começo a rir. Quando a situação tá cagada, eu começo a rir. Se alguém morrer na minha frente, eu vou rir. Eu fico nervosa, eu começo a rir. Nossa Senhora. Deus me livre, gente. E essa vai ser a história pra vocês encerrarem e dormirem bem, tá bom? Nossa Senhora. Estão satisfeitas? Nossa Senhora. Como que dorme agora? Ué, Não durmo não, gente. Bota a mão no coração e dorme. Já chamei um amigo aqui e ele confirmou, graças a Deus. Graças a Deus. Não vou dormir sozinho. Gata. É isso, gente. É isso, galera. Gostaram? Essa sexta-feira 13, ó, bem aconchegante pra todo mundo. Que tal? Foi babado, hein? Foi babado, né? Eu sou muito cagão. Foi. Eu não sei se eu sou muito cagão, mas... Eu só tô em paz porque eu tenho o Greg pra dormir comigo e ele dá uns safanão no cabeça. A Power É isso. Agora, eu acho que nesse podcast ficou claro que a gente precisa pegar a avó do Greg e a Jennifer e colocar as duas pra ter uma conversa. Porque o mesmo moço que persegue uma, persegue a outra, entendeu? Persegue quem? O mesmo que puxa o pé da uma, puxa o pé da outra. A Jennifer e a avó do Greg. Jennifer, né? É verdade. Jennifer, o babado é esse, gata. O Satanás lhe quer, a louca. Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Gente, não esquece de curtir a gente aí no seu agregador favorito. Deixa o seu likezinho se você tá ouvindo a gente pelo YouTube. E é isso, galera. Certinho, gente? Segue a gente nas redes sociais, Cholascast em todas as redes, hein? Facebook, Twitter
e Instagram, tá Se bom? tiverem historinhas de terror, conta lá pra gente também no Instagram, nos comentários. Deixa aqui nos do YouTube. comentários do YouTube. Ou manda pra gente aí no post do Instagram desse episódio. Isto. Tá bom? Beijo, gente. Dorme com Deus, Pessoal. querida. Ai, dorme com Deus. Tchau. Beijos.